A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, boa tarde, tudo bem? Começa agora o Informe-se Bem desta terça-feira e hoje nós vamos encerrar a primeira parte da série sobre cirurgias na área da otorrinolaringologia. Você já ouviu o Dr. Helder Aguiar falando sobre as amígdalas, sobre cirurgia no ouvido e hoje ele volta ao nosso programa para falar sobre a septoplastia, que é um procedimento cirúrgico que até pouco tempo atrás o pós-operatório era bem complicado, mas é um procedimento que resulta, segundo o médico, num grande alívio aos pacientes que têm o desvio de septo, muito conhecido. Então agora você ouve o Dr. Helder Aguiar falando sobre esta cirurgia e dando todos os detalhes. Você confere agora. Olá! Voltando então para conversar hoje sobre mais uma cirurgia comum no nosso dia a dia, que é a cirurgia de septoplastia. Então vamos lá, o que é o septo? O septo é uma parede composta de cartilagem e osso que fica na perpendicular, dividindo o nariz em duas narinas que deveriam ser iguais. Vamos ver aqui nessa figura. Isso aqui é o septo nasal e ele tem esse desvio todo aqui. Então, esse lado da narina, o fluxo é grande e desse lado aqui você não consegue a passagem do ar. Isso aqui nós comentamos lá atrás, é o corneto nasal ou a concha nasal, que cresce no paciente alérgico e ela potencializa a dificuldade respiratória que o septo já provoca. O que ocorre é que esse outro corneto nasal, no paciente alérgico, ele também começa a crescer e chega uma hora que ele entope essa narina também. Então você acaba tendo que fazer uma cirurgia do septo e fazer uma cirurgia no corneto nasal também, que é a turbinectomia. Existe tratamento clínico para o desvio de septo? Não. É uma parede que está torta. Ela pode estar torta na parte anterior, que é a região da cartilagem, ou ela pode estar torta na parede posterior, que é a região do osso. Você não consegue arrumar uma parede com um tratamento. Se você tem um cômodo que você quer dividir com uma parede no meio, e no meio você perde o prumo, você vai desviar, você vai ter que derrubar essa parede e fazer outra. O fundamento aqui é esse também. Você vai ter que derrubar para fazer outro. Como é que você faz essa cirurgia? Antes de mais nada, qual é a queixa desse paciente? A queixa normalmente é o seguinte: doutor, eu não respiro com a narina esquerda. Isso aí, vindo do paciente, você já pode imaginar que a probabilidade de um desvio de septo é muito grande. É só isso que pode dar? Não. Se o paciente é muito alérgico, ele pode ter um pólipo nasal também. Ele pode ter o pólipo nasal semelhante a uma esponja que vem numa degeneração de uma alergia crônica. Isso também dá uma dificuldade unilateral, mas o paciente normalmente é extremamente alérgico. Ele falou, olha, aí você começa a perguntar, você já bateu o nariz? Já, estava jogando futebol, tomei uma cotovelada, tomei uma bolada, caí em casa, bati na parede, briguei, tomei um soco, alguma coisa assim. Aí você examina, o exame normalmente é simples, você olha, o desvio geralmente você vê. Se ele for um desvio posterior, você faz um exame de endoscopia, uma nasofibroscopia, e aí você vai enxergar os detalhes desse desvio. Aí você propõe essa cirurgia, você faz uma incisão na parede anterior, nessa região da frente aqui, que chama columela, resseca por baixo da mucosa,
Você faz isso dos dois lados, isola isso aqui e normalmente você faz um cortezinho aqui e retira essa cartilagem. Nossa, mas vai ficar um buraco? Não, não vai ficar um buraco, porque aí você vai jogar a mucosa que você entrou por baixo dela e vai cobrir essa região. Então, durante um período, pode formar um hematoma aí dentro, pode formar um inchaço até que a coisa vai chegando, tá? Normalmente você dá uns 2, 3 pontinhos aqui na frente, tá? E aí que vem a grande mudança, que não é de hoje, já vem de alguns anos atrás. Antigamente você fazia uma cirurgia dessa e colocava tampão para estabilizar. Isso era horrível. No período que você ficava com o tampão e depois, principalmente, na hora que você iria tirar esse tampão. Na hora que você tirava, o paciente passava mal, desmaiava, sangrava. Olha, era horrível, horrível. Você podia usar gaze, você podia usar um dedo de luva cheio de gaze e até uns tampõezinhos que tinham um caninho no meio, chamado Merocel, que pelo menos permitia que passasse um pouquinho de ar, né? Que você respirasse um pouquinho. Mas o problema até não era nem o seu nariz ficar entupido. O problema era você ter que respirar pela boca e saindo sangue pelo nariz com 2 chumaços aí dentro do nariz, né? Então você colocava esse tampão e falava para o seu paciente, ó, vai ficar escorrendo um pouquinho de sangue. E ficava escorrendo um pouquinho de sangue, porque a gaze ia acomodando até o cara ia ficando mais nervoso, a pressão ia subindo e saía mais sangue. Então, hoje em dia, o que você faz? Você avisa o paciente, olha, vai sair um pouquinho de sangue, mas não tem tampão. Então, a coisa melhorou muito. O pós-operatório hoje, você opera o nariz, chega à tarde, quem olhar para o nariz dele não fala que ele operou. Não estamos falando em cirurgia estética, não estamos falando em rinoplastia, nem em rinoceptoplastia. Estamos falando na cirurgia de septoplastia, que é única e exclusivamente funcional. Tá? Então não tem roxo, não tem inchaço, não tem nada disso. Então, graças a isso, esse pós-operatório ficou muito mais tranquilo, tá? Muito mais suave, praticamente indolor. O único inconveniente é que, quando você também trabalha na parte lateral, no corneto nasal, vai formar crosta. Então, forma crosta aqui. Essa parede que ainda ficou com um buraco, porque você trabalhou ali dentro, até que a mucosa aproxime, mesmo que você dê uns pontos para aproximar, fica com um pouquinho de dificuldade para o ar passar, porque vai formando crosta. E se você tirar essa crosta no primeiro ou no segundo dia, pode sangrar. Então, durante alguns dias, ainda incomoda um pouquinho a obstrução nasal, mas você não tem nada dentro do seu nariz te provocando aquele trauma todo. Espero que tenha sido útil, tenha tirado um pouquinho o medo de todos vocês, tenha sido bem esclarecedor. Fiquem todos com Deus, um grande abraço para todos, até a semana que vem. Você viu e ouviu o Dr. Helder Aguiar falando sobre a septoplastia. Espero que este conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. E agora a gente fala sobre a patrocinadora oficial aqui do Informe-se Bem, Americanet. ConnectCore, agora é Americanet. A internet líder de mercado em 2 córregos e região, agora também tem como plano ideal para o seu celular. 30 GB de internet. Cobertura nacional 4G, ligações e SMS ilimitados. Fibra 300 megas mais um chip, 30 GB por apenas R$ 139,90. Já é cliente ConnectCore?
Visite nossa loja e conheça as condições especiais. Acesse americanetjaú.com.br ou contrate pelo WhatsApp 14 3652 9890. E o Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Para você uma excelente tarde. Amanhã tem início o inverno e a gente volta a falar sobre esta estação que para muitos é amada, mas para outros é odiada. Então, amanhã eu te espero aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1 a partir da 1h da tarde. Um grande beijo para você e até lá. Tchau. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.